Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus irmãos, eu quero aqui compartilhar com vocês um vídeo muito forte da irmã Cecília Leles. Inclusive, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, meus irmãos, se inscreve no canal dela, é uma bênção. Meus irmãos, Deus mostrou algo muito forte para ela e eu senti no coração de compartilhar com vocês. É algo muito forte. É uma visão, meus irmãos, tremenda de algo que está para acontecer. Então eu não quero me prolongar tanto aqui no início desse vídeo e já quero soltar esse vídeo aqui. Eu peço que você já deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, meu irmão, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Preste atenção, meu irmão, é muito forte. Acredita que Jesus está voltando? Você acredita no arrebatamento da igreja? Pois é, eu tive um sonho, uma experiência que eu creio que é um aviso para todo mundo, para a Igreja de Cristo. Eu tenho 10 anos de convertida e assim, eu sinto que chegou o momento que eu já tenho uma maturidade para estar podendo passar essas experiências para vocês. Então, eu não sabia qual que eu começaria, né, a contar, mas eu vou começar com uma experiência que eu tive no carnaval deste ano. No momento que eu tô fazendo esse vídeo é 2024, final de agosto de 2024, que foi um sonho que eu acredito ser um sonho profético, tá? Então fica atento, porque assim, foi muito impactante. Quando eu tive essa experiência, ela foi muito real pra mim, muito real. Então assim, agora eu tô contando pra vocês, mas foi uma experiência que me impactou muito. O sonho foi o seguinte: eu me via andando na rua, tá? Numa rua, e essa rua era como se fosse uma festa de rua, tipo um carnaval mesmo. Ou o ano novo, que fica aquela multidão. Então eu andava nessa rua e eu via as pessoas muito felizes, muito alegres, muito envolvidas com as suas bebidas, danças, as pessoas vestidas de forma mundana. Imagina carnaval de rua, aquilo ali. E eu muito desconfortável olhando para aquilo e eu fiquei muito assustada com aquilo, né? De repente, porque eu não compactuava com isso, de repente, eu me senti arrebatada, retirada, mas assim, num abrir e fechar de olhos, de forma muito rápida, e fui em direção ao espaço. Quando eu fui arrebatada, uma voz falou comigo, era a voz de um homem, eu não via. Eu não sei se é Jesus, eu não sei se é um anjo, eu não sei. Eu sei que eu vi uma voz muito calma de um homem. E ele falava para mim: observa. E eu tava no espaço. Sabe quando a gente tem aquela visão que a gente vê o globo, o planeta em globo, você vê os continentes e tudo mais? Então eu via isso, né? E aí ele me falou assim: observe. E eu olhei. No momento que eu olhei, eu senti como se tivesse acontecido, porque eu estava muito no espaço, eu não conseguia ver de perto, mas eu vi os continentes, países, bem claramente. Como se tivesse tido um tremor de terra muito forte no planeta. Mas eu não vi esse tremor, eu sabia que teve. E começou a acontecer o seguinte: começou a vir um tsunami de proporções apocalípticas sobre a América do Sul. Pegou todo o litoral do Brasil, esse tsunami, e ele foi atingindo até que ele atravessou a América do Sul. Eu via que somente os pontos mais altos da América do Sul, no caso eu identifiquei o Brasil, né, porque eu sou do Brasil, que não ficaram submersos. Só os pontos mais altos. Para vocês terem noção, eu estava no espaço. Vocês têm noção da quantidade de água? Eu via como se fosse pontos. Não vi estados inteiros, não teve nenhum estado que não teve parte submergida. O litoral, tchau, acabou o litoral. Aí, eu falei com essa voz, mas eu senti uma paz que excede todo entendimento. Eu, assim, sabe, eu virei e falei assim pra ele: ué, mas eu vou estar lá e vai acontecer isso. Aí ele falou assim: não, olha o que vai acontecer minutos ou segundos, eu não lembro agora, antes disso acontecer. Ele me voltou no tempo, eu voltei para aquela festa, aquela orgia, aquela bagunça, aquele mundanismo. Eu me vi colocado tipo uma máscara assim dos meus olhos, sabe? E eu andava no meio das pessoas, as pessoas não me viam. Ele falou: ah lá, você vai ser ocultada. E aí
eu fui ocultada. Aí ele virou e falou assim, as pessoas não vão ver, mas você vai ser levada para cima. Levada para cima, tá? Depois eu vou comentar para vocês o que eu consegui interpretar desse sonho. Então, pouco antes de acontecer isso, você vai ser levada para cima, vai ser ocultada. As pessoas nem vão ver que você vai ser levada para cima. Olha só, meus irmãos, muito forte isso. E aí eu vi, né, América do Sul. O que eu vi da América do Norte? Eu consegui ver o Canadá e Estados Unidos. É como se tivesse dividido. Eles, imagina assim, né, aquela região ali da América do Norte, ela se partiu e fez assim, ficou só esse biquinho embaixo assim. Ela se partiu no meio. Eu consegui ver, agora eu não me lembro, que a Europa também teve terremoto, se partiu, e eu não consegui ver a região da África e da Ásia, porque a forma que o globo estava, eu vi aquela parte. E aí eu fiquei muito impactada, e aí eu acordei muito assustada, muito impactada, eu custei para dormir de novo, foi muito forte. Então, meus irmãos, eu não sei, pode ser que seja um sonho só para minha vida pessoal, mas foi de uma magnitude assim, que eu não acho que é só pessoal, eu acho que Deus está falando com as pessoas, que o arrebatamento está chegando, independente de ser meso, pré, pós, tribulacionista, o arrebatamento está chegando, ele vai ser real, pessoal. E vai ser no momento que o mundo vai estar, eu interpretei da seguinte forma, que aquela festa de rua, aquele carnaval, mostra que o mundo, as pessoas mundanas, elas vão estar muito felizes. Vai ser um momento de alegria, pode ser um ano novo, até pensei nas Olimpíadas, sabe? Uma coisa mundial, não sei. Ou pode ser para o Brasil no período do carnaval, perto da Páscoa, não sei. As pessoas vão estar felizes, não sei, algo no mundo. E nós que somos Jesus, a gente vai estar meio oculto, a gente vai ter que estar meio escondido, que é aquela máscara. Eu entendo dessa forma. E eu entendo que eu ser retirada não quer dizer somente eu. Pode significar o povo de Deus que minutos antes dessa destruição forte que vai vir no mundo, a gente vai ser arrebatado. E talvez, eu fico pensando, as pessoas não vão entender que é arrebatamento porque vai vir essa destruição. Então eles vão pensar, morreu. Né? Pode ser, eu não sei, meus irmãos, eu vou deixar para vocês aí nos comentários falar o que vocês interpretam desse sonho, o que vocês acham, mas a mensagem é clara. O povo de Deus vai ser protegido. A ira de Deus não é sobre nós. A tribulação, a igreja passou e vai passar, porque esse mundo nos oprime. Satanás nos oprime, as trevas nos oprime. Não é verdade? Mas a ira de Deus não é para a igreja. Então, a minha palavra para vocês é o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs. Aceitem Jesus como seu único absoluto Salvador. Muda suas vidas. Perfeito ninguém é, eu não sou, você não é. Mas busque se santificar, não se contamine. Esteja no mundo, seja a luz do mundo, o sal da terra. Mas não se contamine com os hábitos dos caídos, com os hábitos contaminados do mundo. Seja a luz para eles. Está muito próximo, eu não sei quando. Eu não posso dizer para vocês, mas com certeza Jesus está voltando, está próxima à vinda dele. Acerta a sua vida, se santifica. Se você está afastado de Deus, volte. Se você não conhece, não estou te chamando para uma religião, estou te chamando para ter uma experiência com o Senhor, porque foi tremendo. Esse mundo, depois do arrebatamento, depois de tudo que está para acontecer, não será o mesmo. E não vai ser fácil estar aqui não, tá, meus irmãos? Então fica aqui a mensagem, fique na paz. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, escreve aqui o que você acha desse sonho e também conte pra mim, você já teve alguma experiência? Fica na paz. Glória a Deus, vocês viram aí, né, meus irmãos, que forte o que Deus mostrou a ela. Realmente nós estamos muito próximo do arrebatamento da igreja e eu queria que você deixasse aí nos comentários, meus irmãos, a sua opinião a respeito do sonho dessa irmã. Amém? É muito forte, Jesus está voltando, meus irmãos. Agora preste atenção no que o pastor Osiel Gomes vai falar aqui nesse vídeo, meus irmãos. É tremendo, é muito forte o que Deus fala na boca do seu servo. Preste atenção. Quero dizer isso para os irmãos, ok? Então, nós falamos dos dois, mas vamos analisar o pós-milenista
E também nós podemos analisar que esse pós-milenista, eles acreditam que a salvação, ela irá acontecer, a salvação se dará já no final do milênio, mas pela pregação do evangelho, vai haver um avanço, vai haver um crescimento, muitas pessoas vão aceitar a Cristo, e já no finalzinho do milênio Jesus volta. Então vai ter a eternidade. Quem é dessa linha do pós-milenismo acredita dessa forma. Nós já não acreditamos assim, ok? Pós-tribulacionista, os que seguem essa linha de interpretação, eles acreditam que o Senhor Jesus, ele vai se manifestar ou ele voltará para arrebatar a igreja somente no final da grande tribulação. Interessante que o pós-tribulacionista, ele crê em um milênio literal. Ele crê nisso. Agora, eles acreditam que, na verdade, tem que acontecer primeiro a grande tribulação. Então, a igreja, na visão deles, ela passará pela grande tribulação. Nós temos o mid-tribulacionista, ou também conhecido como mesotribulacionista, que eles acreditam também em um milênio literal, mas eles creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, ok? E aí você tem, por fim, os amilenistas. Esses amilenistas, eles são chamados daqueles que interpretam de modo espiritual. Eles dizem que a igreja já vive o reino. Eles dizem claramente que a igreja já passou por toda a grande tribulação, ou que está vivendo a grande tribulação. Então, vocês podem observar que cada uma tem uma linha de interpretação. Eu estou apresentando 6. Agora eu quero falar a você que me escuta. Se você é um crente, não importa a sua denominação, seja assembleiano, seja batista, seja metodista, seja quem for. Se você é um crente e tem uma linha de interpretação diferente da minha, e ataca o outro porque ele prega uma linha de interpretação, porque eu já falei aqui que essas correntes aqui, elas se divergem só nas interpretações, mas não negam a Jesus. Já gravei isso aí, não já? Elas não negam a Jesus. Então quer dizer isso, quando você que diz que é um crente ataca um irmão chamando ele de mentiroso, que ele está pregando não é a verdade, você já não é servo de Deus. Porque a nossa divergência, ela está sendo aqui apenas uma divergência, sabe do quê? Apenas uma divergência de interpretação. Então você não pode atacar os outros só porque eles possuem uma linha de interpretação diferente, ok? Primeira coisa que eu falei é isso. A segunda coisa são as 6 linhas de interpretações da escatologia, ok? Então, quando você ataca o outro, esse aí não sabe de nada, aquele ali não sabe de nada, ele crê... Não, o irmão crê diferente, você crê diferente, mas se você crê em Jesus e crê que vai para o céu, amém. Se você crê que vai ficar para a grande tribulação e depois vai para o céu, amém, problema seu. Agora, nós, assembleianos, acreditamos dessa forma. Agora, atacar o outro, dizer que ele é mentiroso, que não é a verdade, você já não é crente. Você não tem nada de Deus. Nada de Deus. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, respeita o outro, considera o outro. E eu já disse aqui que nós podemos até divergir de interpretações. E eu posso até respeitar o teu direito de falar. Agora, criticar, menosprezar o outro, já não é bíblico. O Senhor não gosta dessas coisas, ok? A terceira coisa, e por que há uma teologia sobre o pré-milenismo? Por que há uma teologia sobre o pré-tribulacionismo? Isso aqui não é invenção de pastor pentecostal. E para você saber bem, você precisa voltar à história. No primeiro século, como é que a igreja acreditava? No primeiro século, se você analisar, nós temos os primeiros pais da igreja que eles eram pré-milenistas. Basta você ler a história. Por exemplo, se você pegar Aristides, João, Clemente de Roma, se você pegar Barnabé, Policarpo, Papias, Inácio, lá no primeiro século,
você vai entender que esses homens, os primeiros pais da igreja, eles eram pré-milenistas. Quando você vem para o segundo século, você vai ter Justino Marte, você vai ter Melito, Irineu, Tassiano, Hipólito, Tertuliano, Potinos, todos eram pré-milenistas. Quando você vem para o terceiro século, você tem Cipriano, você tem Vitorino, você tem Metódio, você tem Nepos, Coracione, Lactâncio, todos eles também eram pré-milenistas. Mas por que mudou? Se você analisar a Bíblia, o próprio Paulo acreditava que Jesus ia voltar naqueles dias. Então, quando você está no terceiro século, aí nós vamos ter um pequeno problema. Vai surgir uma escola chamada Escola de Alexandria, que eles vão inventar um novo método de interpretação bíblica, chamado de método alegórico. Método alegórico é aquele que diz que por trás da letra tem um outro sentido das escrituras. E eles procuram buscar nesse método alegórico uma outra interpretação, desprezando o literal. Deixa eu explicar bem mais claro, para que vocês entendam. Se eu digo aqui, isso é uma garrafa de água, é literal. Estou dizendo que é uma garrafa de água. Quando Jesus diz assim, eu sou a porta, ele não está dizendo que é porta de madeira. É uma figura de linguagem. A figura de linguagem, ela aparece na Bíblia. Ela está clara na Bíblia. Agora, nós temos que analisar aquilo que é literal e aquilo que é alegórico, aquilo que é figurativo. Mas o método chamado método alegórico, que vem com a escola de Alexandria, que quem se destaca lá é Orígenes. Você pode observar que esses homens, Orígenes, Dionísio, Gaio, Clemente de Alexandria, eles vão dar apoio a esse método obscuro, que busca um sentido oculto da palavra de Deus. E aí começa as aberrações nas interpretações bíblicas. Se você pegar a história, tem um moço chamado Guilherme Miller, que ele, fazendo uso desse método, ele fez vários cálculos para a vinda de Jesus. E nos cálculos que ele fez gente perder fazenda, perder comércio, porque em cada cálculo que ele fez, Jesus não voltou. E daí, algumas igrejas começaram a adotar a ideia dele de uma interpretação totalmente fora do literal. Então, quando o método literal foi desprezado com o surgimento do método alegórico, sabe o que foi que aconteceu? Eles abandonaram o método literal, abandonaram o pré-milenismo, e quem entra em cena agora é o amilenismo. Isso é muito perigoso, porque o amilenismo, eu já expliquei agora aqui há pouco, esse amilenismo, ele começa a desprezar a essência daquilo que é literal. E nós podemos analisar, em quarto lugar, que quem vai fortalecer o amilenismo é um moço chamado Santo Agostinho, lá pelo quarto século. Então perceba que agora esse Agostinho, ele entra em cena e na obra que ele escreve, Cidade de Deus, ele dá ênfase ao amilenismo. Se rejeita então a visão pré-milenista e aí dá-se ênfase a esse método chamado amilenismo. Não acreditava na ideia de um reino terrestre, e isso se dá porque, diz Peters, que isso se dá porque, por causa de doutrinas gnósticas e ascéticas, eles começaram a rejeitar a ideia do milênio e do reino vindouro, por causa de Constantino, que em 313 torna a igreja uma instituição do Estado. Eles deixam de ser perseguidos, eles deixam de passar por lutas e agora já começam a acreditar que estavam vivendo o milênio. Então, lamentavelmente, o teólogo Agostinho, quando você analisa isso, esse homem, ele trouxe esse problema pela obra que ele escreve, ok? Então, se você analisar lá em 354 a 431 a.C., você vê que esse Agostinho, ele passa a ter diversas interpretações acerca do arrebatamento. Como nós já falamos, ele dizia que a igreja era o reino visível de Deus na terra. Na interpretação dele, ele dizia claramente
que o milênio ele deveria ser interpretado espiritual, já se cumprindo na igreja. E ele dizia que Satanás foi preso durante o ministério de Jesus Cristo. Então perceba que você tem essas interpretações que fogem da santa e gloriosa palavra de Deus. Eu estou fazendo esse apanhado todo para que você entenda bem uma coisa, que quando, depois do quarto século, quando se rejeitou o pré-milenismo, entrou o amilenismo, não demorou logo para que o pós-tribulacionismo entrasse em cena. O pós-milenismo entrasse em cena. Quando vocês analisam isso, só para vocês terem uma ideia, quando você atenta para isso, acreditava-se que todos já estariam vivendo o milênio. Mas quando veio a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, em 1914, não é isso? A primeira, 1942, a Segunda Guerra, cadê o milênio esperado? Cadê a esperança que o mundo dizia que ia melhorar com a ciência e tudo? Então, quando veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, então estourou. Logo se entenderam que não estavam se vivendo novamente o milênio prometido. Se você pegar essa interpretação, de volta entra em cena o pré-milenismo, que é literal. Então perceba que se nós estamos vivendo o milênio, onde está o Cristo reinando para cumprir a promessa de Davi? Se nós estamos vivendo o milênio, onde está o julgamento das nações? Se nós estamos vivendo o milênio, onde estão as promessas que a Bíblia fala? E por que a igreja ainda não foi para o céu? Estão entendendo? Há muitas complicações que acontecem aqui, nessas interpretações espiritualistas. Então perceba que quando eu coloco isso, meus queridos irmãos, e eu quero que vocês entendam bem, você pode analisar claramente que naquela época, quando se rejeitou o método da interpretação literal e o pré-milenismo, mas haviam grupos que não aceitavam essas doutrinas, como por exemplo, nós podemos falar dos valdenses, paulicianos, albigenes. Eles não acreditavam, eles interpretavam como nós interpretamos hoje. Então que você possa analisar essas correntes e entender perfeitamente a palavra de Deus, para que você não critique os outros de modo errado, fora do padrão da palavra do Senhor, ok? Então vamos lá, pastor Luiz, pode ficar para cá. Então nós agora vamos, feito isso, eu falei 5 coisas que você precisa saber sobre a escatologia. E agora, em prosseguimento, eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero que vocês atentem bem para isso. E eu vou começar com um texto bíblico. Abre aí a sua Bíblia, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Falar do arrebatamento é motivo de alegria para nós que somos salvos, posto que o arrebatamento é a mola, é a esperança que move a igreja. A igreja canta, a igreja trabalha, a igreja ora, a igreja busca a Deus, porque ela tem uma esperança. A esperança de que em qualquer momento, a qualquer hora, Jesus vai voltar. A nossa busca pela santidade, pela pureza espiritual. O nosso trabalho com prazer e alegria na obra. É porque sabemos que Jesus vai voltar. Eu aproveito esse instante, mais uma vez, para dizer: aqueles que estão dizendo que a igreja, ela irá se deserdar, nesse momento de pandemia, que não está se congregando, não está se reunindo, não é verdade. Porque o que move a igreja é a esperança na vida eterna. O que move a igreja é a esperança na vinda de Jesus Cristo. O que traz alegria para a igreja é a certeza de que Jesus vai voltar. O arrebatamento é uma promessa de Deus. O arrebatamento é uma promessa bíblica. E o crente se santifica em Cristo,
ora, jejua, lê Bíblia, trabalha, se congrega, dizima, oferta, porque ele sabe que a volta de Jesus há de acontecer. Então, quando você analisa isso, nós podemos analisar que a maior esperança da igreja é a volta de Cristo. Quando você abre a sua Bíblia, em Atos capítulo 1, versículo 11, varões galileus, porque estáis assim olhando para as alturas? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele há de descer. Os anjos falaram isso. João 14, 3. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Filipenses 3:20. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus 9:28. Assim como ele apareceu a primeira vez para tirar os pecados de muitos sem pecado, ele aparecerá a segunda vez para nos levar para o céu de glória. Essa é a esperança do crente, é a esperança do salvo, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Então eu estou mostrando biblicamente que o arrebatamento há de acontecer, ok? O texto que nós lemos, queridos, é muito importante atentarmos para ele. Nós podemos dividi-lo em 3 pontos. Primeiro, o apóstolo São Paulo, ele recebe de Timóteo a informação de alguns irmãos que estavam preocupados com os crentes que haviam falecidos. E eles achavam que os crentes que haviam morrido, eles não iriam participar da bênção do arrebatamento da igreja. E muitos estavam preocupados com isso. Olha, o arrebatamento vai ser algo maravilhoso, vai ser algo glorioso, e os que morreram não irão participar. Como é que fica isso? Como é que vai acontecer isso? Então é diante dessa problemática que os cristãos não sabiam como lidar e responder. Não era que eles tivessem dúvidas que o arrebatamento não iria acontecer, que Jesus não iria voltar. Nada disso. A questão deles, eles achavam que aqueles que haviam morrido não iriam participar dessa bênção. Quando Paulo escreve essa carta, nas suas letras, na inspiração divina, dada pela revelação de Deus, ele não apenas trata do arrebatamento, ou melhor, de resolver aquela questão, mas ele também começa a tratar de algo maravilhoso. Ele começa a falar da vinda de Jesus. E prestem bem atenção uma coisa: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aqui ele está dizendo: irmãos, se você é crente e já tem conhecimento da palavra, não sejam como os incrédulos que não têm noção nenhuma do arrebatamento, da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos. Essa ideia de arrebatamento, essa ideia de que Jesus virá, essa ideia de que Jesus vem buscar a igreja, é assunto para quem lê Bíblia. É assunto para quem conhece a palavra. É assunto para quem vive a realidade da palavra. Mas eu quero dizer uma coisa aqui esta noite. A Bíblia fala 318 vezes que Jesus vai voltar. Ainda que macumbeiro, feiticeiro, ateu, incrédulo neguem essa realidade, nós não estamos nem aí para isso. O arrebatamento é bíblico, e é isso que anima a igreja, é isso que leva a igreja a estar fiel,
Jesus vai voltar para levar o seu povo para a glória. Oh, glória a Deus. Então Paulo diz: eu não quero que vocês vivam como aqueles que não têm esperança. Tem pessoas lá fora com ela não, que se tá desesperam doido, quando o outro E ele morre. falou também que Se acabou tudo. tem Agora, um o dos crente rins dela que está salvo, muito ele ruim. sabe que quando um Ele crente falou que tem um morre, rins dela que está muito ele ruim, vai para o entendeu? paraíso. Mas brevemente ele há de voltar. Olha, Cleber. Cleber, mas que daqui a pouco manda Quando um áudio Jesus pra vier ti desse buscar a menino com 5 aí, igreja, viu? ele volta Olha, com Cleber. os Alguém espíritos do grupo. daqueles que morreram. Irão Não, procurar não, os meu irmão, era pra ela, corpos. porque ela tava teimando, cara. Esses corpos serão transformados, como está em 1 Coríntios 15. Aí a Bíblia diz que nós, os que estamos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Então prestem bem atenção uma coisa. Paulo, ele diz que nós que estamos vivos não teremos mais privilégio do que os que morreram. Os que morreram vão ressuscitar. Nós, os que estamos vivos, seremos transformados, subiremos ao encontro dele nos ares. Isso está na Bíblia. E é aqui que eu quero chamar a vossa atenção. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora vamos lá. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Observe que Paulo acreditava que não ia morrer. Paulo acreditava que ia para o arrebatamento. Porque ele diz: nós os que ficarmos vivos. Aí ele prossegue dizendo: de modo algum precederemos os que dormem. Paulo explica que não haverá prejuízo para aqueles que morreram. Os que morreram irão ressuscitar primeiro, irão receber um corpo glorioso, os vivos serão transformados. Aí sim é que todos irão ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Vocês sabem qual é a maior confusão que surge aqui? É nessa expressão: Jesus virá como ladrão, Jesus virá de noite, Jesus virá nos ares. E tem gente que pega essas expressões e usam elas como se fosse se encaixar só num evento só. E se você não souber fazer a hermenêutica, a exegese disso, vai gerar confusão. Então Paulo, ele está dizendo aqui claramente que aqueles que morreram irão ressuscitar, receberão corpos gloriosos. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Que alegria, meu irmão! Agora só vai ressuscitar quem é fiel a Deus e a sua palavra. Quem viveu em plena comunhão com Deus nesta terra. Os que morreram em Cristo, desde Adão até o momento da igreja, aqueles que morreram irão ressuscitar. Porque, leia bem aí, Hebreus 11:40. Deixa eu explicar uma coisa aqui desse texto. Hebreus 11:40. Vamos lá. Hebreus 11:40. Então, todos que morreram em Cristo irão ressuscitar. Os ímpios, os que não serviram a Deus, os que criticaram, negaram a fé, negaram a Deus, negaram a palavra, só irão ressuscitar, e nós vamos falar disso domingo, só na ressurreição do último dia, como está lá em João 11. Vamos lá. 11:40. Isso. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Isso. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Estão vendo? Os santos do Velho Testamento, os santos da Velha Aliança, eles também vão ressuscitar, porque quando eles viviam a fé lá no Velho Testamento, eles viviam a fé acreditando no Messias que haveria de vir. E quando Jesus morre, o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, purificou os pecados deles. Porque eles acreditavam, é por isso que o escritor aos Hebreus diz: sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Então entenda isso. O irmão que morreu em Cristo, serviu a Deus, no momento em que Jesus vier buscar a igreja, ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar,
recebendo a transformação, os vivos seremos transformados. Agora, prestem bem atenção, que quando você chega no versículo 15, está escrito assim, olha o versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor. Marque na sua Bíblia essa palavrinha aí, vinda. Marque aí na sua Bíblia, vinda. Sabe o que é essa palavra vinda? Parousia no grego. Parousia no grego. Sabe o que quer dizer? Parousia no grego quer dizer vinda, visita. Só que essa palavra parousia no grego, ela tem dois sentidos. Ela fala na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando você lê essa primeira palavra, parousia, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, essa parousia está falando da vinda de Jesus para buscar o seu povo. Leia bem aí, 1 Tessalonicenses 2,19, vamos lá. 2,19, como é que diz? Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo no dia da sua vinda? Olha aí, vinda, parousia. Então ele está falando aí, primeiramente essa parousia é uma vinda, na primeira carta, para o gozo da igreja. Essa vinda de Cristo é a vinda de alegria para a igreja. Mas pode ir agora no capítulo 4, verso 15, como é que diz? 4,15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra Isso. do nosso Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, olha, não precederemos os que dormem. Tá vendo? Então veja, parousia novamente. Essa parousia aqui, ela trata, na verdade, de uma vinda, de uma manifestação. Só que na primeira carta, não está tratando da manifestação para Jesus se revelar ao mundo. No primeiro movimento, só na primeira vinda, nessa parousia da primeira carta, só quem vai participar do primeiro movimento do arrebatamento é a igreja. O mundo não irá participar, jamais. Lê bem aí Atos 1, 3, 4, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá, rapidinho. Então, quando você lê essa palavra parousia, na primeira carta aos Tessalonicenses, está falando da vinda de Jesus para a alegria da igreja. Na segunda carta, parousia, está falando da vinda ou da manifestação de Cristo na sua segunda vinda. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando no que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Interessante que quando Jesus ressuscitou, que ele ficou 40 dias com os discípulos, o mundo não tomou conhecimento. Só quem tomou conhecimento foi a igreja. Ninguém viu Jesus, só a igreja viu Jesus. Semelhantemente é o arrebatamento. O mundo não tem nada a ver com arrebatamento, só quem tem é a igreja. Então primeiro entenda essa palavra parousia, vinda. Mas aí no verso 16, tem outra palavrinha aí. Lê aí, pastor. No verso 16, aliás, não é no verso 16, é no verso 17. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, isso, seremos arrebatados, sim, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Alguém pergunta, pastor Ziel, eu já vi alguém dizer, a palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. A palavra arrebatamento não tem na Bíblia. Observe o que diz aí. Leia só aí esse textozinho. Seremos o quê? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. É verdade. Deixa eu explicar agora para o irmão que perguntou dessa palavra. Se você pegar essa palavra, harpagesometa, é a palavra grega, observem, seremos. Observem aqui, ó, harpagesometa, essa palavra, seremos arrebatados. Essa palavra
aqui no grego, ela quer dizer, sabe o que? Arrancado com força. É no texto que foi escrito. No português eles traduzem como arrebatados. Não é assim? Só que no grego a palavra, ela é até mais pesada do que arrebatamento. Harpazo, essa palavra aqui, ela quer dizer harpazo. Harpazo, essa palavra ela quer dizer pegar, levar com força, agarrar, reivindicar para si mesmo. Arrebatar, do latim é rapturo. Rapturo do latim. Então essa palavra arrebatamento, ela aparece nas nossas traduções, mas no texto grego a palavra é arrancar, tirar com força. Há um teólogo que diz que essa palavra quer dizer arrancar para não sofrer um perigo iminente. O Dr. Russell Shedd, no livro que ele escreve sobre escatologia, ele diz claramente que a palavra arrebatamento aparece na Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:17. Essa palavra, ela também aparece, sabe aonde? Lá, dando a ideia de ser arrebatado, de ser tirado do corpo. Lá em 2 Coríntios, leia aí rapidinho. 2 Coríntios 12, 2, 4. Vamos lá. Foi arrebatado ao 4. Isso. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ele foi o quê? Arrebatado. Arrebatado. Então veja bem que a palavra aqui que nós temos é, olha, harpagesometa. Harpagesometa. Seremos arrebatados, arrancados. E a ideia do pré-milenismo, de que a igreja será arrebatada antes de um perigo iminente, que é a grande tribulação, vem daqui. Então nós, os pentecostais, e quem é pré-milenista, não cria ideia absurda. E para vocês terem uma noção, o pré-milenismo, o pré-tribulacionismo, são as correntes que têm mais base. Porque lá atrás, primeiro século, segundo século, início do terceiro século, todos os pais, a maioria, eram pré-milenistas. Meu Deus. E aqui Paulo... Aqui, o que eu acho maravilhoso, irmão, o problema é Gordon Fee diz que tem gente que atoda demais a água que ninguém pode beber. O que tem de pessoas querendo saber mais do que a Bíblia, mais do que o próprio Deus, a gente nem conta. Aqui você não está lendo Paulo falando de pré-milenismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, mesotribulacionista. Ele não está tratando disso. Ele está dizendo claramente que Jesus vai vir buscar a igreja. E o crente pode ficar feliz, porque quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Quem estiver vivo vai ser transformado. E nós subiremos ao encontro dele nos ares. Essa expressão nos ares, ela tem uma conotação espiritual. Declara também que aquilo que tentava barrar a igreja, Jesus destrona tudo, que é o lugar onde o príncipe das trevas atua. Mas o Senhor, quando vier buscar a igreja, não tem força, não tem poder demoníaco, não tem poder satânico que vai deter esse acontecimento. Oh, glória a Deus. E olhe para cá, meu irmão. Se Jesus voltasse agora, pastor Luiz, se Jesus voltasse agora mesmo, ele vai ficar nos ares. Aí a Bíblia diz que 3 coisas no momento em que ele voltar. Porque você não pode separar esses eventos. Leia bem aí, 1 Coríntios 15, 52. 15, 52. Como é que diz? O negócio é a Bíblia. 15, 52. Vamos lá. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Parabéns, meu pastor, parabéns. Como é que diz aí? No momento. Muito bem. No momento. Vai. No abrir e fechar de olhos. Pronto, bem, fica bem aí. No momento, no quê? No abrir e fechar de olhos. Tá bem aqui, é porque eu quero pegar uma palavrinha aqui, deixa eu ver aqui. Que a mente da gente pode falhar. 15:52, não é isso? Pronto, tá aqui. Olha, como é, no quê? No momento. Olha, irmão, sabe como é que está aqui no grego? En atomo. Atomo. Olha, atomo. Vocês já estão ouvindo essa palavra. Atomo é a palavra átomos. E átomos não pode ser dividido em 2.
O momento do arrebatamento é um. Essa palavra, no momento, atomo, está aí. Olha, en atomo, en ripe. Que essa palavra ripe quer dizer piscar. Oftalmu, de olhos. Ente, escate. Última, eu já expliquei o que é escate. Última. Olha aí. Salpingue, trombeta. Essa expressão atomo é a palavra átomo, que não pode ser dividida em dois. Ou seja, quando Paulo diz lá em Tessalonicenses, volto para lá agora. Quando Paulo diz lá em Tessalonicenses, ele diz, olhe bem para mim aqui, que se Jesus voltasse agora, como eu estava explicando, se ele voltasse agora, ele vai ficar nos ares. O mundo está normal aí. Se tiver nessa onda do coronavírus, é o coronavírus. Os jornais estão normais, a vida está normal, todo mundo cuidando dos seus, porque arrebatamento não tem nada a ver com o mundo, só tem a ver com a igreja. Tudo estará normal. A política, a economia, todo mundo trabalhando. Mas quando ele estiver nos ares, 3 coisas irão acontecer. 3 coisas, leia aí, pastor. Será dada a palavra de ordem. Oh, glória a Deus. Última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí, tu começou de onde? Do 52. Não, é lá Só quer voltar no... Tessalonicenses 4. Vamos lá, do 4:16. Depois, 16. Porque Isso. o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ele descerá do céu com o quê? Com alarido. Alarido. Olha aqui, olha, essa palavra, que é leosmati. Essa palavra, que é leosmati, ela quer dizer o quê? Grito de comando. O mesmo Senhor descerá do céu com o quê? Com alarido. Com alarido, grito de comando. Jesus vai descer nos ares. E lá dos ares, ele vai dar esse que é leosmati. Grito de comando, que aí chama a palavra de ordem. Palavra de ordem. Sabe o que ele está dando? É a palavra de ordem para aqueles que morreram ressuscitar. Oh, glória a Deus. Jesus deu uma palavra de ordem para Lázaro. Se você pegar João 11, a Bíblia diz que ele estava todo enfaixado, da cabeça à planta do pé. Ele estava dentro de um túmulo de pedra. Na boca tinha uma pedra. Jesus disse: tirem a pedra. E quando tirou a pedra, todos ficaram do lado de fora. Jesus deu a palavra de ordem. Oh, glória a Deus. Que Leos Mati, grito de comando. Quando Jesus grita, quando Jesus fala, só ele falar já é poderoso. Imagine ele dar um grito de ordem. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sabe qual é o grito dele? Ele chegou e disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro veio como? Ele veio flutuando, porque ele não podia andar, que ele estava todo. Depois que quando chega, ele diz: desatai-o e deixai-o ir. Palavra de ordem, grito de Jesus. Jesus vai dar um grito. Jesus vai dar um grito tão grande. Olha para cá. O Pedro morreu, a Maria morreu, o Francisco morreu, o Luiz morreu, todos, mas morreram em Cristo. Lá na sepultura, no Quebá, está só o seu corpo, porque a Bíblia diz que Jesus vem com o espírito deles, e ele dá ordem: desçam lá, e eles vão descer, e vão entrar nos corpos dos crentes que morreram. E aí a Bíblia diz que na mesma hora, no abrir e fechar de olhos, átomos, seus corpos serão glorificados. Não terão mais essa natureza perecível. Irão viver para todo sempre. A Bíblia diz lá em Mateus 8, irmão, que Jesus, olha como a voz dele é poderosa. A Bíblia diz que só Jesus, os discípulos disseram: Senhor, é porque nós vamos morrer aqui. Olha o vento, olha o mar. Jesus na mesma hora chegou e disse assim: calma-te, vento,
e aquieta Timar, a voz dele. Agora imagine ele gritando. Se você lê bem aí o Salmo 29, me parece que é do versículo 2 ou 3, só para você ver como é a voz de Deus. E naquele dia ele vai gritar. Oh, glória a Deus. Naquele dia ele vai gritar. Vamos lá. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Eita. O Deus da glória troveja. Eita Deus. O Senhor está sobre as muitas águas. Pronto. Vocês sabiam que, peraí pastor, essa expressão aqui, olha como a Bíblia é linda. Lá na mitologia grega, tinha o Deus das águas, é o Poseidon. Aí eles acreditam, não, tem um Deus da água, tem um Deus do fogo, tem um Deus do trovão. Olha o que a Bíblia diz: a voz de Deus é quem manda nas águas. Tem negócio de Poseidon não. Aí a Bíblia diz, pode ir, vamos lá. A voz do Senhor é poderosa. Eita, a voz de Deus. A voz do Senhor é cheia de majestade. Eita, meu Deus. A voz do Senhor quebra os cedros. Eita, Pai. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Isso. Ele o faz saltar como um bezerro. Isso. Ao Líbano e Sirion. Isso. Como novos unicórnios. É. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Isso. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Isso. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Meu Deus. A voz do Senhor faz parir as servas. Pastor Samuel, você sabia que até a cabra para parir, ela pare por causa da voz de Deus? Toda a natureza, tudo está no controle de Deus. Depois lê esse salmo. Muito bem, obrigado pastor. Aí tem gente que fica preocupado, pastor, mas aí fulano de tal, o crente que morreu queimado, o crente que morreu de acidente, o crente que só encontraram os pés dele, o crente que não encontraram nada do corpo. E aí, a voz de Deus é poderosa. Ele vai dar o grito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aí nós vamos cantar. Cadê? Aqui, vamos lá. Aí nós vamos cantar. Glória, glória, aleluia. Quando angelical trombeta. Como é? Vamos lá. Quando angelical trombeta. Quando angelical trombeta. Nesse mundo ressurgir, o meu nome ouvirei. Jesus. Parabéns aí. Oh, glória a Deus. Levanta, João. Levanta, Pedro. Levanta, Maria. O grito é dele. A primeira vez que Jesus gritou na Bíblia, a terra tremeu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando ele disse: está consumado. Não é isso? Nessa mesma nota aí, segura essa mesma nota aí, menor. Já conheces o bem e o mal, já ouvistes de Jesus falar. Há um grito mais alto que afirma que os salvos irão descansar. Para uns é um grito de dor, para outros é por ilusão, mas para nós esse grito é o último grito de Deus para nós, irmãos. Jesus vai gritar. Oh, glória a Deus. Ele vai gritar. Quem morreu de acidente, quem morreu, se perdeu no mar, até hoje ninguém achou. Jesus vai vir com o espírito daqueles que morreram. Oh, glória a Deus. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Oh, glória a Deus. Leia bem João 5, 28, 29. Pode ficar aí. Oh, glória a Deus. Está lá o corpo dele, já não tem mais nada, só virou pó, porque a Bíblia diz em Gênesis 3,19 que é pó, volte ao pó. Só tem pó, só poeira. Mas vai dar o grito. Palavra de ordem, sai daí, levanta. Leia aí João 5. Não vos maravilheis disso. Oh, glória a Deus. Porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro Vem a hora ouvirão a sua voz. em que todos estão no sepulcro Ouvirão a sua voz. Ouviram a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Meu Deus, ouvirão a voz. Está cheando aqui, vê aqui. Vê o que é aqui, rapidinho, está cheando por aqui, ó. Glória a Deus.
Os que estão no sepulcro ouvirão. Ouvirão o quê? Sua voz. Não sou eu que estou dizendo não, meu irmão. Quem está dizendo aí é Jesus. Os que estão no sepulcro ouvirão o quê? a sua voz. E o que mais? Uns ressuscitarão para a vida, Oh, glória a Deus. e outros para a condenação. Muito bem. A voz do arcanjo. Há muitos teólogos que têm perguntado, pastor Zéu, e o que seria essa voz do arcanjo? Alguns falam que o arcanjo Miguel, ele que é o único que é mencionado, ele vai vir com Jesus por causa desse grande evento triunfante. Mas há muitas questões. Alguns dizem que quando se fala aqui dessa voz do arcanjo, que ela é indefinida no grego, na verdade ela está falando apenas da grandeza do evento. E alguns dizem que está relacionado com Israel. Mas essa voz aqui, ela pode ser a voz desse grande príncipe, do grande Cristo. Está aí. Nós podemos analisar arcangelo do arcanjo. E aí vem a trombeta de Deus. A trombeta de Deus aqui é para reunir. Havia a trombeta de Deus em Israel, que reunia as nações, ou a nação de Israel, para o jubileu. E Paulo diz em 1 Coríntios 15:52, no momento, no abrir e fechar de olho, ao toque da última trombeta. Leia bem em Mateus 24:31. Essa trombeta aqui é para a igreja, é a reunião. Oh, glória a Deus. Aleluia. O som da trombeta é para uma convocação de um serviço dedicado, é o arrebatamento. Como é que diz? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Olha aí. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso, pode ir. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então essa trombeta aqui de Mateus 24:31 já é a trombeta para Israel. Que os irmãos sabem que Deus há de reunir Israel para fazer o julgamento das nações, que nós já falamos aqui dentro daqueles itens da escatologia. Paulo, ele usa, oh querido irmão, ele usa essa mensagem do arrebatamento para alegrar o crente, para animar o crente. Ele diz, queridos, verso 18, consolai uns aos outros com estas palavras. O cristão tem que saber que Jesus vai voltar. Ele vai dar o grito, voz de comando. A trombeta tocará para convocar para um serviço dedicado. A voz do arcanjo diz que o evento é triunfante. Irmão, quem é crente não pode se desesperar. Que não é isso? Quem é crente não pode se desesperar. Quem é crente não pode ficar com medo. Quem é crente tem o destino certo. Arrebatamento é duas coisas. A primeira, arrebatamento é a vinda de Jesus para buscar a igreja. A segunda, arrebatamento é a libertação. Vai chegar o dia, glória a Deus, que esse texto que nós estamos mencionando aqui que está dizendo na voz passiva grega, harpa gesometa, vocês serão arrancados desse mundo podre, desse mundo de tribulação, desse mundo de angústia, desse mundo vil, desse mundo desgraçado, desse mundo de ódio, de preconceito, de racismo, de pecado. A igreja ela vai ser arrancada antes. E nós subiremos para o céu. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Eu coloquei aqui, eu quero rapidinho falar com vocês 4 coisas importantes. Só 4. A primeira, eu já falei o que é o arrebatamento. Está na Bíblia, aparece 318 vezes e citei alguns textos bíblicos. Segundo, os sinais que antecedem. Já algumas vezes eu expliquei aqui que nós temos sinais para a primeira vinda. Mas antes do arrebatamento não acontecerá outro evento. Só depois
deixa eu explicar uma coisa aqui. Se a igreja for arrebatada agora, ela vai para o céu. São 7 anos de festa no céu e os 7 anos da grande tribulação aqui na terra. A primeira vinda, nessa segunda fase, que é a primeira vinda, que é chamada de arrebatamento, tem a outra palavra que é chamada de revelação. Então você precisa fazer separação entre arrebatamento, que é para a igreja, e revelação. Primeiro só a igreja e os santos que morreram irão participar do arrebatamento. Na segunda fase, que Jesus virá com os seus, é chamado de revelação. Isso é muito importante, porque alguns fazem uma confusão tremenda nisso aí, principalmente aqueles que gostam de polêmica bíblica, que gostam de desfazer dos outros, desfazer da fé do irmão, desfazer da crença, desfazer do arrebatamento. Tem muitos que gostam disso. Eu não acredito assim, eu não creio assim. Mas eu coloco aqui, só para os irmãos terem uma ideia. Primeiro eu falo disso e falo de distinguir o arrebatamento da revelação de Jesus Cristo. Eu quero que o pastor leia aí a palavra do Senhor em Zacarias 14, verso 4. Leia aí rapidinho. Zacarias 14, verso 4. E depois 2 Tessalonicenses 1, 18. Então, primeiro, eu estou falando que é preciso fazer distinção entre arrebatamento e revelação. Arrebatamento é só para a igreja. Só quem vai ver é a igreja. 7 anos de festa do céu vai separar a segunda vinda de Jesus, que é a segunda fase, que ele virá na revelação para todo mundo. Como é que diz aí? Sim, 14, 4. E naquele dia Sim. estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Isso. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Muito bem. Ele vai colocar os pés dele aonde? No Monte das Oliveiras. Na primeira fase, ele coloca os pés dele no Monte das Oliveiras? Na primeira fase, ele fica onde? Nos ares. Mas, meu pai do céu, eu fico pensando, na primeira fase, ele fica onde? Nos ares. E quer ver? Lê bem aí rapidinho, eu já citei, mas lê lá. Atos 1:11. Atos 1:11. Só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Olha aí a Bíblia. Atos 1:11, como é que diz? Os quais lhe disseram: varões galileus, Sim. por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Isso. Ele subiu de onde? Ele estava lá no Monte das Oliveiras. Ele vai ter que vir pisar no Monte das Oliveiras. Na primeira vez, Jesus não pisa no monte, ele fica nos ares. É só ver a Bíblia, meu irmão, analise a Bíblia. Leia aí Mateus 24, 29 e 30, pastor, rapidinho, só para os irmãos analisarem bem. Vamos lá. Só coisa boa, a palavra de Deus. E logo depois da aflição daqueles dias, Isso. o sol escurecerá, Sim. e a lua não dará sua luz. Isso. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí a segunda fase, depois de 7 anos, eles irão ver Jesus vindo nos céus. Jesus vai se manifestar para Israel e para aqueles que irão crer nele, já depois, no final, na grande tribulação. Aí é que todo olho o verá. É assim que nós cremos. Agora, se tu crê que tu vai ser arrebatado antes, você vai ter algum problema. Porque você vai ter que encaixar tudo isso que na interpretação dos amilenistas não cabe. Não cabe. Nem dos pós não cabe. Charles Hay diz que há muitas interpretações do pós-tribulacionismo que não cabe em Mateus 25, em Mateus 24, não cabe. Vários episódios eles vão ter que encontrar alguma coisa para encaixar, porque não dá na interpretação literal. Estão vendo como é as coisas? Então é preciso entender arrebatamento para a igreja. A segunda fase é a segunda manifestação, que ele vai vir depois de 7 anos, no final da grande tribulação, é que ele vai se manifestar para todos. É assim que a minha Bíblia fala. Agora, quero dizer uma coisa, se você interpreta de outra maneira,
Eu respeito a tua interpretação. Agora dizer que tu não sabe de Bíblia, que tu não sabe nada, isso aí já é falta de caráter, falta de respeito, falta de temor a Deus e da palavra do Senhor Jesus. Então, feito isso, distinguindo o que é arrebatamento, distinguindo o que é revelação, vamos para outra coisa. Eu coloco aqui coisas que irão acontecer no dia do arrebatamento. Eu falei agora há pouco que se Jesus voltasse agora, nós teríamos essas três coisas: o toque, o grito de comando, o toque da trombeta e a voz do arcanjo. Não é isso? Três coisas maravilhosas que irão acontecer. E o apóstolo São Paulo, ele diz que nesse mesmo período, nesse instante, vai acontecer a ressurreição dos mortos, transformação dos seus corpos e a glorificação e transformação dos que estão vivos. Terminou isso, nós subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Querido irmão, creia nessa palavra, medite nisso. Eu estarei depois disponibilizando todos esses estudos com referências no nosso blog, e quem quiser acompanhar as leituras aqui, além da leitura da Bíblia, que eu amo e é singular, nós temos todas essas pesquisas dessas correntes com suas interpretações. Agora, o mais maravilhoso não é discutir, é crer que ele vai voltar. Tem aí mais um? Vamos lá. Glória a Deus.